Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um TUNAPcast. Então, na verdade, mais uma vez não, porque esse é o primeiro, né? Esse é o episódio 0, né? Vamos começar com o primeiro episódio. Vai ser muito legal a gente falar da Tunap, falar do nosso trabalho, falar do que é o que a gente faz, explicar melhor sobre o nosso produto. E hoje a gente vai começar só comigo, né? Que eu sou um dos hosts, e o meu co-host é o Alex França. Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esse projeto aí seja muito próspero. Vai ser, vai ser, vai ser. A gente tem bastante história para contar. Bastante história. Explicar um pouquinho quem é essa empresa, né? Exatamente. Acho que essa é a ideia do trabalho aqui. Vamos por partes, então, Tá bom. né? Vamos falar da empresa, mas vamos falar quem é que está aqui na mesa, né? Ah, Então, quem Hoje somos e o somos, que fazemos. somos só nós? Hoje não temos convidado, Alex. Ainda não, mas Não, teremos. Você é o meu convidado e eu sou o seu convidado, tá Fechado. bom? Tá, então fique à vontade. Eu Obrigado. vou te fazer perguntas e você fique à vontade em não respondê-las. Tá bom. Vai dar Pode trabalho deixar. isso. Então vamos lá. Vamos manter um clima mais alegre aqui, né? Vai ser Certo. legal, vai ser divertido. Vou fazer o seguinte, Alex. Quem é Alex França? Alex França, pai de família, tenho 4 filhos. Meu Gente amigo. que faz gente. Gente faz gente. Mas na empresa, hoje eu sou responsável técnico pela Tunap no Brasil. Então eu sou responsável pelos treinamentos, pelo acompanhamento dos produtos químicos aqui no Brasil. Nós vamos falar o que exatamente é a Tunap, né? Vamos falar de produto químico bastante. Mas basicamente na empresa hoje eu sou o responsável pela parte de treinamentos e responsabilidade técnica, Uhum. né? E há quanto tempo você está na Tunap? Completei há pouco 8 anos. 8 anos. 8 anos. A Tunap tem no Brasil já os seus 11, 12 anos, Aham. né? E eu estou já há 8, aí sou um dos mais velhos. Olha só, um dos mais. Conta pra gente como é que foi que de repente você caiu na Tunap. Cara, na verdade, eu já conheci os produtos Tunap, acho que desde a da chegada da Tunap aqui no Brasil. Eu trabalhava em uma concessionária onde ela já tinha o trabalho aí com os produtos da Tunap. E a partir daí, conheci a marca, comecei a gostar, né? Principalmente porque como técnico, né, vim aí da oficina, conheço os carros, conheço mecânica e vi que os produtos tinham conseguiam resolver alguns problemas com uma facilidade que outros não conseguiam. Então eu comecei a gostar dessa marca e me aproximei da marca. E aí, depois desse trabalho vendendo o produto, surgiu a oportunidade de poder trabalhar na marca, né? Então, foi por aí, né? Conheço a marca já há 11 anos, né? Mas por dentro, há 8. Que legal, cara, que legal. Uhum. E aí então você está na Tunap e você trabalha principalmente com a parte técnica. Parte técnica. Por que a parte técnica caiu na tua mão e não caiu na mão de outros gerentes de contas da Tunap? A princípio, eu acredito que pela experiência nesse ramo de mecânica, né? Eu venho aí desde os meus 14 anos de idade, trabalhando dentro de Pô, oficina desde o ano mecânica. passado, cara. Que coisa. Praticamente, né? Mas já há quase 20 anos dentro de concessionária, trabalhando dentro de oficinas, trabalhando como atendimento ao cliente. Então eu conhecendo toda essa estrutura de concessionárias. E uma coisa que eu gosto muito, que é a parte técnica de automóveis, né? Então me especializei muito nessa parte técnica, tenho cursos técnicos e através disso hoje eu tenho um conhecimento que agrega para a Tunap nessa parte técnica. Então eu consigo verificar onde tem um problema muitas vezes e que o produto Tunap consegue resolver, consegue ali ter uma solução simples para o concessionário. E eu acho que isso que acabou trazendo. Vocês não têm noção. Esse Alex, quando ele começa a escutar que o carro tá fazendo um barulho, ele fala: o barulho é tal coisa, tal coisa, tal coisa, em tal lugar ele tem que usar o produto tal que resolve. Eu não sei como ele faz isso, mas ele faz. Ele faz. Isso é tempo de experiência. É experiência. Outro dia tava na rua, o carro passou na rua, porque eu não sei o que tá fazendo. Não sei o que é o jeito que eu traduzo, porque ele Isso. usa um termo técnico que eu É. desconheço. Mas a ideia aqui, realmente, hoje, o meu trabalho na Tunap é tentar passar o máximo desse conhecimento para todos os nossos gerentes de contas e
e gerentes regionais. E Né? passa Essa muito é a bem, ideia. muito legal. Espero que sim, espero que esteja conseguindo. Muito legal, muito Né? legal. Mas agora eu vou inverter. Ih, Agora eu vou fazer as perguntas para você. Quem é Cello Araújo? ixi, cara. Eu? Cara, você sabe que eu ainda tenho um problema que eu me vejo como professor? O marketing ainda não caiu a ficha completamente. Eu sei que não tem mais volta. Né? Agora eu estou fazendo faculdade de marketing, estou estudando pesado esse negócio, né? Uhum. Mas eu parei na Tunap como professor, cara. Então eu era professor de inglês no Grupo Vurt, eu dava aula de inglês e era tradutor e fazia diversos trabalhos assim. E aí um belo dia vim trabalhar no grupo, na parte da Tunap, né? Que é uma empresa do Grupo Vurt. E conheci o Carlos Itria e ele me fez o convite para vir para a Tunap para assumir o marketing, que era um departamento que ele não conseguia controlar completamente, porque ele tinha diversas demandas e tinha que ir para a Alemanha e precisava de alguém que falasse inglês fluente e que também pudesse trabalhar com marketing. Ele falou: Olha, quer assumir o pai da criança? Então vem comigo. Mas como você já sabe, eu sou um cara que não gosto de nada e não entendo de nada, né? Porque, cara, eu não gosto de futebol, não gosto de samba, não gosto de praia. Então o pessoal fala, você não gosta de nada, Tielo, né? Tá E também não certo. entendo nada, porque eu não entendo muito de carro, né? Então vou fazer perguntas para você, perguntas sinceras, porque eu realmente não entendo de carro, né? Espero conseguir respondê-las. É fácil, é fácil, é fácil. Eu sou mirim. Eu sou mirim, eu não manjo muito de carro, não. Mas eu estou na empresa e tenho aprendido muito. Eu aprendi Quanto tempo na muito com empresa já, você. Cello? Eu estou indo pro meu sexto ano, né? Sexto ano, Sexto então. ano. Sexto ano. É comum a gente ver na Tunap funcionários com bastante tempo, né? Uhum. Isso é legal, né? Mostra o quanto a empresa é séria, né? A empresa cumpre com seus compromissos, acho que isso é o principal. Mas falando de Tunap, perguntando agora para o responsável do marketing da Tunap. Quem é a Tunap? Então, a Tunap é uma empresa alemã de produtos químicos, né? Ela tem uma atuação muito forte na Europa, mas a gente sabe que nos últimos anos o Brasil tem chamado a atenção por um bom resultado, né? Mas ela é uma empresa alemã, toda a fábrica está lá, né? Temos 3 fábricas na Alemanha, nosso escritório também está lá na Alemanha, ao sul de Munique, bem no sul da Alemanha, né? Quase ali nos Alpes, ali embaixo, né? Fica ali em Wolfratshausen, né? E é uma empresa que tem 4 grandes divisões: a divisão automotiva, a divisão indústria, a divisão private brand, que é quando o próprio cliente coloca a marca dele, o rótulo dele num produto que a Tunap faz. E também tem a Tunap Sports, que atende muito a bicicleta, que é muito forte lá na Europa, né? Em países como a Holanda, a própria Alemanha, né? Tem muita bicicleta, então nós temos algumas soluções para isso. Aqui no Brasil nós temos 2 divisões. Nós temos a divisão automotiva, que ela é muito importante, né? E aqui no Brasil ela é a parte mais forte. E nós temos também a divisão indústria, né? Que temos graxas, óleos, lubrificantes em geral para a indústria, mas no nível de criticidade da indústria alimentícia, da indústria farmacêutica. Então é onde a gente tem a nossa maior atuação. Né? Eu falo nosso porque eu me sinto parte da Tunap Indústria, porque eu sei que você está diretamente envolvido com a Tunap Automotiva, né? E eu Exato. tenho ali dividido ali entre 2 amores, né? Estou ali entre a Tunap Automotiva e a Tunap Indústria. A Tunap Indústria é uma parte da Tunap aqui no Brasil que começou a surgir durante a pandemia, é um dos filhos da pandemia para nós. E eu tenho muito carinho ali, a gente consegue fazer um bom trabalho. Em breve a gente vai ter aqui Anderson Ferreira, né, um grande amigo, ele vai poder falar melhor da indústria. Legal, legal, bacana. E é importante dizer que dentro do segmento automotivo, da Tunap Automotiva, nós temos algumas raízes, vamos dizer assim, né? Nós temos algumas subdivisões, né? Entre elas, o segmento automotivo, linha Uhum. leve, né? São para veículos realmente de passeio, né? Comumente carros a gasolina ou flex, né? Etanol. Depois nós temos uma subdivisão que a gente chama de T&M, Uhum. né? Transport Machinery. Esse segmento trabalha mais com caminhões, ônibus, máquinas agrícolas, equipamentos estacionários, enfim, tudo mais equipamentos pesados e direcionados geralmente para o diesel, Exatamente. né? E nós temos outro que ainda é um início, mas já tem resultados e já temos vários cases aí de sucesso, que é a T-Rider. Perfeito. T-Rider hoje ela é um segmento que trabalha com motos. Aham. Nós temos produtos
direcionados para motos. Agora, para tudo. Nosso colega da técnica ali estava aí todo encafifado para tentar entender por que ele não conhece Tunap, por que ele nunca ouviu falar de Tunap, o que é, de onde veio, como assim? E você está falando de produtos, de linhas, e nunca vi em posto de gasolina. Já fui aqui em Santo André, aqui do lado, cara, tem não, é para cá. Chama Mercadocar. Eu não vou muito nesse tipo de mercado. Mas tudo bem, no mercado, cara, você não encontra Tunap, cara. Realmente. E aí a questão é, o pessoal que talvez está assistindo o podcast precisa entender por que você não encontra Tunap em postos de gasolina, ou no mercado caro, ou em qualquer outro mercado automotivo por aí. Bom, a Tunap é uma indústria química, como você disse, alemã, que tem como direcionamento aqui no Brasil trabalhar o B2B e principalmente em concessionárias ou grandes oficinas. Então nós não trabalhamos, por exemplo, a venda do nosso produto, como você citou, no posto de gasolina. Então você não vai um cliente vai chegar no posto de gasolina e encontrar o nosso produto, porque nós entendemos que todos os produtos da Tunap precisam de um atendimento profissional, precisam ter cuidados, treinamentos para que aquele produto seja vendido, diferente de alguns concorrentes, por exemplo, que você vai lá, pega simplesmente numa gôndola e coloca no seu carro. Né? Então a ideia da Tunap no Brasil realmente é trabalhar o B2B. Então nós trabalhamos muito nos bastidores da coisa. Né? Então a Tunap acaba, muitas vezes você, que tem seu carro, leva na concessionária e chega lá, resolve um problema de mau cheiro no seu ar-condicionado. Quem resolveu para você de produto químico foi a Tunap. Só que você acaba não sabendo, porque nós trabalhamos de forma profissional. Então quem resolveu esse problema para você foi o concessionário ou a oficina onde você levou seu carro. Então é por isso que você acaba não vendo tanto o nosso logo espalhado aí em postos de gasolinas, mercados, hipermercados, enfim, autopeças. Agora, você que gosta do assunto e está afim de saber mais, então siga-nos nas mídias sociais, Instagram, Facebook, esse podcast que agora está no nosso canal no YouTube. Podcast 00. 00, tudo começa agora. Semana que vem nós vamos ter o episódio número 1. Quem que é o convidado? Nós vamos trazer o Ricardo Cruz, nacional da Tunap aqui no Brasil. Será que ele aceita? Espero que sim, né? Eu espero que sim, né? Porque senão já tem que arrumar outro pra agenda. já vamos começar meio mal, né? Não, mas legal. Não, mas acho que ele vem sim. Vamos lá. Que ele vem sim. Ele tem bastante coisa para falar. Ele vai falar bem dessas linhas do que você está falando, né? Eu quero perguntar para ele sobre essas coisas. Eu acho que vai ser bem legal. Acho que é legal deixar um pouco essa questão da história para ele, exato, né? Visão exato. de futuro. Perfeito, né? perfeito. Eu acho que é legal a gente falar com ele. O Alex, me explica uma coisa. Quando a gente começa a falar desse mercado, já que eu não vou fazer essa pergunta para o Ricardo, se ele vier. Então vou fazer para você aqui já. Tem muita gente no mercado em geral que fala mal de produto como o da Tunap, que é para pôr na gasolina, vai direto no via tanque, né? Via tanque. Vai direto no tanque e tal, para dar um jeito no combustível. O pessoal critica, a verdade é essa. Fala, não serve para nada esse negócio, né? Verdade. É só para gastar dinheiro, Verdade. né? Mas por que de repente Tunap é um pouco diferente? Porque onde que pega essa diferença? Bom, primeiro, eu acho que é bom deixar claro que existem produtos e produtos. Acho que como qualquer produto no mercado, em qualquer segmento, existem os que são bons e existem os que são ruins. Né? E eu acho que essa fama também veio muito por produtos ruins no mercado. Né? Nós tínhamos ainda temos alguns produtos que acabam se caindo na questão do barato, né? E aí você acaba não tendo solução, você acaba não tendo uma efetividade naquele combustível onde você precisa acionar. E aí acaba caindo todo mundo é ruim, mas não é bem assim. O nosso combustível no Brasil, ele já tem algumas características que acabam o tornando um pouco arriscado, se assim a gente pode dizer. Como, por exemplo, a nossa gasolina, ela já é pronta, ela já tem que ter mistura de etanol. Coisa que, por exemplo, na Alemanha... Pera, você está querendo dizer que gasolina tem álcool, tem etanol Se você misturado. for no posto de gasolina, fala, eu quero que complete o meu tanque, meu carro é flex ou só gasolina, eu quero que complete com gasolina. Você está recebendo ali 25% de etanol. Caraca! No mínimo. Né? Então você tem, sim, a adição de etanol já na gasolina. Né? Até tem uma curiosidade
passar aqui. O produto da Tunap, que eles chamam de via tanque, né? Na verdade, nós usamos limpeza preventiva do sistema de injeção. Uhum. Na Alemanha, apesar do nosso produto ser fabricado na Alemanha, desenvolvido por eles, a produção acontecer por eles, o produto foi desenvolvido em cima do combustível brasileiro. Uhum. Por que isso é importante? Um dos motivos já é esse. O combustível que roda na Alemanha não tem essa quantidade de etanol. Então, o produto que é usado na Alemanha não serve para ser usado no mercado brasileiro. Então, eu preciso de algo que, mesmo que fabricado por eles, seja desenvolvido em cima do nosso combustível. Então, peraí, você está querendo dizer, então, que eu fui lá e comprei sei lá, um Audi, um BMW, e ele não vai ter o mesmo desempenho aqui no Brasil por causa da gasolina local, é isso que quer dizer? Isso já é um problema. Isso já é uma Porque mas situação não é que um acontece. carrão já não é um carro Isso, claro. perfeito, sei Existem lá. hoje os veículos têm tecnologia suficiente para controlar essa diferença de combustível, mas alguns defeitos acabam aparecendo mais no Brasil devido a essas variações de combustível, Uhum. tá? Então, realmente é importante ter um produto de qualidade fabricado por uma empresa de responsabilidade e de tecnologia extremamente avançada como a Tunap, mas para o combustível do nosso país. E é o caso do 939, né? Você aí que quer conhecer Tunap 939, entra no nosso site, segue a gente nas redes sociais, procura lá Tunap 939. Outra curiosidade, todos os produtos da Tunap você vai encontrar por números. Então é comum a gente falar aqui de 939, 979, né? Enfim, mas o produto em questão 939. Apesar de ser um produto fabricado na Alemanha, com certificados de grande valia, ele foi feito para o combustível brasileiro. Portanto, se você for em países como Alemanha, Itália, você não encontra esse produto lá, porque de fato ele foi feito para o nosso combustível. Eu não quero criticar a concorrência, mas o que acontece de fato é um detalhezinho de duas letras em inglês que a gente vê direto, né? Hum. O R&D, né? Que em inglês é Research and Development, que a gente tem um departamento de pesquisa e desenvolvimento lá na Alemanha, né? A gente até foi Exato. lá no laboratório lá e a Verdade. gente viu testes sendo feitos. A gente teve contato, inclusive, com cientistas malucos, né? Não são tão malucos Não, assim, não são são. bem alemães, né? É. Mas o grande diferencial da Tunap que a gente pode dizer que os nossos concorrentes aqui no Brasil não têm é isso. Pesquisa-se uma necessidade de mercado, né? Daí a pesquisa, né? Perfeito. E o desenvolvimento dessa necessidade que o mercado traz numa solução que aí você está chamando do 939. O 939 é uma das soluções, né? E aqui de uma solução preventiva, né? Um produto que a Tunap tem muito interessante no mercado brasileiro e vai bem com isso que você está dizendo sobre pesquisar o problema e tentar achar uma solução que possa ser mais barata para o cliente, mais rápida para o concessionário e lucrativa para esse concessionário, né? É o DPF, né? DPF, um filtro de partículas diesel que é encontrado hoje praticamente em todas as montadoras de veículos. E você pega alguns veículos, algumas montadoras de veículos de passeio a diesel que tem um problema muito sério de DPF, tá? Mas não é um problema na peça em si, não é a peça que quebra. A maioria das vezes é um entupimento por sujeira, forma de condução, combustível de qualidade duvidosa, né? Então você acaba entupindo essa peça. E é uma peça muito cara. Um DPF, dependendo da montadora, ela pode variar de 7, 8, 9 mil reais a 30, 35 mil reais. E aí a Tunap percebeu esse problema, não só no Brasil, volto a dizer, é um problema que acompanha o mundo inteiro, onde você tem a utilização desse Euro 6, Euro 5 com DPF, tá? E aí você consegue fazer a limpeza dessa peça sem precisar remover a peça, sem precisar usar química agressiva e ainda com extrema velocidade. Você sai de um veículo com um problema para um veículo pronto em 1 hora e meia. Caramba, cara. Né? E você não precisa tirar a peça do carro, Então não precisa desmontar? não desmonta, você tira um único sensor e consegue fazer a limpeza. Então assim, a Tunap procura essas soluções. Né? Você que quiser conhecer
né? Esse produto que eu estou dizendo, entra no site da Tunap, entra nos canais do Qual, YouTube, qual que é o número? 931, Tunap 931/932. Você É um decora kit. todos esses números assim? Tem que decorar, Meu né, meu amigo? Deus do céu. Tem que decorar todos os números. Lá no site, você escreve lá 931, já aparece esse produto que ele está falando. Se você escrever DPF, também vai puxar o produto. Lá no site tem uma ferramenta de busca lá. Você acha lá. Fácil, fácil. E se interessou, gostou, entre em contato com a Tunap, lá tem todos os canais de acesso aí, telefones, e-mail. Exato. Bom. Mas você falou uma coisa sobre esse produto, você falou sobre que ele é uma solução para o concessionário em relação à rentabilidade, à economia, a tempo que se gasta. Isso foi uma solução que a Tunap inventou, mas faltou um ponto que você não falou: sustentabilidade. Sustentabilidade. As soluções que a Tunap desenvolvem, elas precisam atingir critérios de sustentabilidade. Tem um tripézinho ali, né? Que é assim, o ingrediente tem que ser sustentável. Se o ingrediente for extremamente agressivo à natureza, a Tunap procura uma outra solução. O ingrediente, o produto também não pode ser extremamente agressivo à pessoa que vai fazer a aplicação. Perfeito. Ele tem que seguir uma norma, ele tem que seguir uma regra. Mesmo que seja um produto agressivo, ainda assim ele tem que seguir essas normas para que não agrida a pessoa. E por último, a própria embalagem dos produtos da Tunap. Às vezes são umas latas, porque realmente precisam ser latas, mas todo aquele produto que puder trocar a embalagem por uma embalagem de plástico, porque a lata ela gera mais calor, ela é mais complicada a reciclagem dela, vamos usar um plástico e de preferência um plástico reciclado. Perfeito. Alguns produtos da Tunap, eles são de plástico reciclado e são, portanto, recicláveis. Exato. Então é bem interessante, né? Bem interessante. E até tampas de papelão. A gente está ganhando um prêmio lá na Europa por causa dessa tampa de papelão. E se o governo aprovar, as outras empresas, as outras indústrias na Europa também vão ter que fazer essas tampas de papelão por uma inovação da Tunap. Então a Tunap sempre procura estar à frente na inovação nesse sentido. É muito legal. Legal. E essa tampa muito ainda legal. foi bem legal, porque houve mudança. Chegou aqui no Brasil, começou a chegar com essa tampa de papelão, e aí todo mundo, meu Deus, a tampa ela é mais frágil. Mas na hora que você vai entender todo o processo, você não precisa de uma tampa rígida. Você pode ter uma tampa que cumpre a sua função ali e ao mesmo tempo extremamente sustentável. Foi uma revolução. Tivemos até clientes que aderiram ao produto devido a essa ideia. Mas você sabe, curiosidade besta, não vai te acrescentar nada essa informação, mas você sabia que o Brasil foi o test drive dessa tampa? Poxa, eu não sabia. Ah, é? É. Pois é, então. Foi o test drive da tampa por uma série de razões, mas a principal razão é: o Brasil é o país mais distante, ou um dos países mais distantes da Alemanha, que se pudesse enviar o produto, e aí a gente se certificaria se as tampas estavam chegando inteirinhas, adequadas, se ele suportaria a viagem por conta da tampa ser de papelão. E suportou bem. Aguentou o Tanto é peso, que- aguentou a viagem, chegou aquele de Tanto é bem que essa intacto. tampa já tem os seus 3 anos. Cerca disso. É, 3, Cerca acho que disso, até mais. ou menos. O desenvolvimento dela é mais, mas que ela foi colocada na prática, esse teste foi feito há cerca de 3 anos. Esse é o ponto. Legal. Mas a ideia da solução é um pouco mais velha até. Legal. Então, falando de tecnologia, essa é a ideia. A Tunap, ela pesquisa um problema e tenta resolver esse problema de forma sustentável, de forma rápida e rentável para todo mundo. E quando eu digo para todo mundo, é rentável para o cliente, o dono do carro, porque imagina ele ter que trocar uma peça de 7, 8, 9, 10 mil, né? Ao invés ele pode fazer uma limpeza que custa R$ 500. E para o concessionário, que se ele tivesse que trocar essa peça, ele não teria ela em estoque. Ele teria que fazer a aquisição dessa peça, onde a margem dele na peça é pequena e o carro fica parado na oficina dele 3, 4, uma semana. Né? Então ele consegue liberar esse carro para o cliente, 1h30, 2 horas. Se ele quiser lavar o carro, 2h30, ele entrega para o cliente. Né? E após isso, o cliente tem um custo menor e a concessionária consegue ter uma margem em cima do produto. É o realmente ganha-ganha que a Tunap sempre fala. Todos trabalham no ganha-ganha. É um produto excelente. A Tunap ganha, a concessionária ganha, o cliente final ganha, o meio ambiente ganha. É isso Todo que tá mundo dizendo. ganha. Que legal, que legal. Quanto custa para trocar uma peça DPF, né? DPF. Quanto custa um DPF, assim?
Foi o que eu Sei lá. falei. Hoje depende o carro, depende a montadora, mas gira aí até de 6, 7 mil até 35 mil Caramba, reais. cara, é Tem muito montadoras dinheiro. aí que chega a bater os seus 35 mil. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu até brinco nos treinamentos, né? Que a gente acaba ministrando, que um DPF sujo, obstruído, o cliente tem duas opções: ou o TUNAP ou o cartão de crédito, né? Porque ele precisa de fato fazer a substituição da peça. E a substituição da peça, ela é bem onerosa. Que legal, que legal. Olha, Alex, a gente tem uma coisa em comum na Tunap, que além do marketing, os treinamentos caem muito na minha mão, caem muito no meu colo, por conta desse meu contexto de sala de aula, né? Dessa fala de professor que eu tenho. Mas você também tem uma participação de treinamento assim, bem pesada, Bem né? pesado. Bem pesada, bem esse ritmo. Existe um hotline lá na Tunap, né, que Ah, você tem que atender. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona essa sua vida de hotline. na verdade, na Tunap, como eu disse, eu tenho essa parte técnica como responsabilidade. E das raízes ou dos trabalhos a serem executados é o treinamento de equipe, tá? Então, principalmente o treinamento da equipe do funcionário novo, que a gente chama de onboard, né? Só ali, esse gerente de contas novo, ele fica comigo 3 dias, para que a gente consiga falar de todos os produtos, para que a gente consiga pegar os produtos, a gente consiga usar os produtos dentro da estrutura que nós temos na Tunap, né? Então, o cliente passa por o gerente de contas passa por todo esse treinamento técnico. Então, toda vez que um gerente de contas é contratado, porque nós tratamos os nossos funcionários como gerentes de contas e Uhum. não como vendedores. Eu vou até pedir para o Ricardo depois explicar um pouco mais sobre isso, né? Mas, então, todo gerente de contas que entra na Tunap passa por esse onboard. E só comigo são 3 dias ali de trabalho contínuo. Mas 3 dias inteiros, assim? Você fica o dia Três inteiro dias falando? inteiro, um dia aí pega um pouco mais de meio período, mas basicamente 3 dias Caramba. inteiros. É prático e Teórico, teórico? teórico e prático, né? Porque realmente a gente pega um produto da Tunap, a gente vai falar uma, duas, 3 vezes sobre esse produto, vai pegar todos os benefícios desse produto, para que realmente o nosso gerente de contas, ao sair do onboarding e ao ter contato no campo, ele vai ser capacitado e vai ter como argumentar ou vai ter como treinar os seus clientes, vai ter como tirar dúvidas sobre o produto para o seu cliente, né? Essa é a ideia. A gente conseguir fazer com que a informação corra o mais rápido possível. Mas não rola uma dúvida depois? Porque 3 dias de treinamento, eu não decoro Rola, todos esses números que você está né? falando, não. Rola. A dúvida ela acontece, gerente de contas com 2, 3, 4 anos de casa, aí é Aham. normal, a dúvida acontece. Meu celular frequentemente tem as respostas, a gente tenta trabalhar sempre nesse projeto de ajudar, né? Instruir, reciclagem de funcionários, né? Às vezes o funcionário tem 1, 2 anos de casa ali, esquece um detalhe por um vício, por alguma coisa, ele acaba esquecendo. Vamos retreinar esse funcionário, vamos fazer Que legal. um bate-bola ali para conseguir lembrar novamente, né? Entendi. Esses detalhes. Alex, vamos. Deixa eu personalizar um pouco mais a coisa aqui. Deixa eu jogar pro teu lado. Ah, Você sentiu. Porque você está dando muito treinamento, né? E a experiência me mostra que quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. sim, Entendeu? É inevitável aprender com o outro, né? O ensinar é o melhor jeito de se aprender, né? verdade. Mas me diz uma coisa, como é que você vê essa sua curva de desenvolvimento do Alex, de quando o Alex entrou na empresa há 8 anos atrás e o Alex hoje? Né? Como que foi esse seu crescimento? Como que você vê esse desenvolvimento? Quando você olha para trás e você vê, existe uma grande diferença entre você hoje e o Alex de 8 anos atrás? Ah, sim. Em que Isso. aspecto? Aspecto de cabelo, né? Hoje já tem bem menos, né, do que tinha naquela época, né? Hoje tem mais Lamentável. barba do que naquela época, né? Mas basicamente a Tunap ela me proporcionou várias oportunidades de treinamento, por exemplo. Fora isso, quando você mesmo disse, quando a gente ensina, a gente aprende bastante, né? E você está nesse trabalho de o tempo todo estar recebendo dúvidas. Algumas chegam que eu não sei responder.
Isso é comum, isso é normal. Isso em qualquer segmento. E aí, só que eu tenho como responsabilidade ir atrás da informação. E Uhum. aí tá o momento que a gente aprende, né? Então eu preciso ir atrás dessa informação. E quando eu consigo uma informação nova, a ideia não é só ter aprendido. Agora eu preciso fazer com que ela chegue na ponta para todo mundo, né? Então esse processo fez com que eu crescesse muito, né? O Alex de 8 anos atrás era realmente, profissionalmente, eu vejo como uma criança no que é comparado hoje, né? Graças a Deus eu posso dizer que a evolução, no meu caso, eu acredito que foi bastante. Você, Alex, é um cara que eu fico admirado pelo seguinte. Sem puxar É, saco. eu tenho que puxar teu saco, cara. Você sabe que eu admiro você por um. E, tudo bem, eu vou falar. Tá, E se você não concordar, você me diz se eu estiver errado. tá bom. Lá na empresa você tem uma autoridade na sua fala. Hum, Quando você vai falar de produto, você tem mais autoridade do que qualquer outro gerente de contas. sim. Porque um outro gerente de contas ele é mais novo de empresa, na maioria das vezes, né? Já que você é um dos mais velhos. Então você já tem uma autoridade pela sua senioridade na empresa, né? Você é um cara mais sênior por isso. Mas, por exemplo, a gente vai receber aqui semana que vem o Ricardo Cruz. Em diversos aspectos técnicos, você entende mais do que o Ricardo. Embora o Ricardo seja seu chefe numa hierarquia, mas quando se fala no termo técnico, na pauta técnica, você tem autoridade. Tô errado. Não, até aí eu concordo. Até aí você concorda. Concordo. E você, ao mesmo tempo, não é um cara arrogante, você é um cara muito humilde quando você vai tratar desses assuntos. Você não pisa no pescoço de ninguém. Né, eu tento ser isso, acho que é da pessoa, né? Eu tento ser o mais tranquilo possível, né? Porque eu acho, primeiro, acho que se a pessoa tem uma dúvida, ela tem uma dificuldade, né? E a ideia é tirar a dificuldade da frente da pessoa. Claro, também não, sem arrogância nenhuma, a pessoa perguntar a mesma coisa 3, 4 vezes, aí a gente trabalha diferente, né? Mas tentar tirar essa. Eu sempre trabalhei nessa forma mais tranquila de lidar com as informações. Tento ser o mais rápido e mais ágil nas informações. Claro, às vezes demora 1, 2 dias para responder. Isso é comum, acontece, né? Mas eu acredito que tento passar isso sem arrogância, sem. Legal, 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 legal. Mas e o Muito bom. cello? Agora eu vou quero. mudar. Ih, Cacilda, lá vem Eu vou ele. mudar. Eu já tava com outra pergunta aqui pra você Não, 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 chega. esquecer de mim Chega, aqui no meu não. cantinho. Porque o negócio aqui é com nós dois. Ah, é ping-pong, né? Ping-pong. É Agora eu preciso ping-pong. saber do cello. Ixi, lá vem. O cello, professor de inglês, que Uhum. conhece muito pro cello, Ixi. responsável pelo marketing. Aham. Qual a diferença desses dois cellos? Nossa, cara, absolutamente são completamente diferentes. Eu já achei que você ia falar o contrário. Somos completamente diferentes. Por quê? Ah, porque quando se fala de dar aula, do lecionar, do ensinar, de entender um pouco mais de inglês do que a maioria dos brasileiros, deixemos assim, me dá muita segurança. Então eu falo com autoridade porque eu tenho uma certa segurança do que eu estou falando. Verb to be, I am, you are. E eu sei como é, entendeu? Então, é mais tranquilo. Mas uma coisa, a sala de aula, ou ensinar, ou aprender, me leva para o marketing, que é ter humildade, de falar assim, velho, não sei, vou ter que aprender com vocês. Então, me ajuda, deixa eu perguntar, quantas vezes eu não te ligo, eu já te liguei, hoje menos, né? Mas eu sempre fui atrás de informações. O cello do marketing, cara, está aprendendo com a empresa, está fazendo muita coisa. A gente procura produzir, mas eu nunca tento produzir muito sozinho. Eu trabalho diretamente com o Carlos, que é o nosso diretor. Eu trabalho muito próximo do Alex França, trabalho muito perto do Ricardo Cruz, trabalho junto com os gerentes de contas, tento ouvir todo mundo, porque todo mundo tem uma necessidade diferente. Tanto que eu acho que um dos maiores erros que eu cometi na Tunap, que foi uma das maiores broncas que o Carlos já me deu, ele falou: aprende a falar não, porque você fica dizendo sim para todo mundo, porque você quer ouvir todo mundo, e então às vezes você não vai ter tempo de atender, não vai ter como atender todo mundo. Então aprende a falar não. Fala não, aprendi. Não aprendeu? Opa, Amarra, mas aprendeu. opa. Quem é o Carlos?
Carlos Itria. Carlos Itria, cara, ele é um grande administrador de pessoas. Ele é um cara muito visionário de negócio. A própria empresa viu que ele tinha esse grande potencial de ser o grande managing director que ele é. Ele é um cara muito inteligente e ele trabalha de maneira fantástica. Eu admiro ele pra caramba. Mas eu acho que uma das grandes qualidades que o Carlos tem é saber escolher pessoas. E ele sabe disso, ele faz isso muito bem. Tanto é que no processo seletivo da Tunap, a última entrevista é sempre com ele, verdade. e ele bate o martelo de sim ou não, essa pessoa sim, aquela pessoa não. Por exemplo, nós temos hoje lá no marketing, nós temos um estagiário, né? Nós temos Certo. lá o Cauã, trabalha lá com a gente, ele é um jovem aprendiz. Uhum. Então passou por processo seletivo, tal como qualquer processo seletivo, naturalmente, né? E eu estava lá tomando a frente do processo seletivo, mas o Carlos é quem a gente entende que vai dar a palavra final. E estávamos entre duas pessoas, né? E foi muito interessante a maneira que o Carlos enxergou e falou: olha, esse rapaz tem estas qualidades, pega esse. E a gente escolheu e vai na dele, né? Porque o Carlos, como eu estou dizendo, ele tem muito mais visão, muito mais experiência do que eu. Então a gente vai na dele, cara, Legal. muito legal. Esperamos um dia Carlos aqui. Carlos aqui, quem sabe até o Cauã também. São Cauã também, poxa. Não, mas o Carlos eu acho que logo vem, e aí ele bate um papo com a gente também e mostra a Tonap do ponto de vista dele, né? Exatamente, seria Exatamente. interessante para conhecer. Mas a ideia, Tielo, aqui hoje é realmente essa, né? Falar um pouquinho da gente, porque a ideia desse podcast, Tunapcast, é realmente a gente falar um pouquinho sobre Tunap, mas também conhecer os nomes, né? Colocar um rosto nos nomes, Sim. né? Para os Então vamos nossos. fazer o seguinte, vamos criar um quadro aqui. Meu queridinho da Tunap, qual que é teu produto queridinho? Conta um pouquinho do número, do nome, o que ele faz, o que o cliente ganha. Pô, aí é sacanagem. Na verdade, Por que sacanagem? porque eu tenho vários produtos assim que a gente tem Ah, uma intimidade, principalmente eu, por ser da parte técnica, né? Eu gosto muito dos produtos corretivos, uhum, né? Eu acho magnífico aquela questão do carro estar com algum problema, uhum, e aí você vai lá, usa um produto, e aí ele resolve o problema, o mecânico que está ali acompanhando, o gerente da oficina, fica, meu Deus, nossa, resolveu mesmo. Então eu gosto muito do produto corretivo. uhum, Mas tem um que é, eu gosto muito porque ele resolveu alguns problemas no passado em algumas concessionárias, me ajudou a divulgar a marca, que é o Tunap 133. ok. Tá? É um produto hoje desenvolvido para limpeza da câmara de combustão e válvula de admissão. Tá? Não vou falar muito técnico aqui, mas basicamente alguns veículos que têm problema, por exemplo, de marcha lenta irregular, que é o momento do motor funcionar ali quietinho, ele fica parecendo que está com mal de Parkinson, Uhum, né? Fica chacoalhando. Então, ou retomadas de velocidade, né? Quando você tem uma retomada de velocidade e ela não está legal, né? A gente chama de buraco em aceleração, você vai acelerar o carro, dá aquela travada, depois ele... Então, vários sintomas que o carro pode apresentar, que geralmente o problema está relacionado à câmara de combustão. que legal. Uma válvula de admissão, uma câmara de combustão carbonizada. Você está querendo dizer que até a dona Karine, quando ela está dirigindo o carrinho dela lá, o carrinho francês dela lá, ela pode sentir a diferença quando usa um Sim, 33? o Tunap 133, principalmente para quem já tem o carro há mais tempo, Ah, tá. né? Por exemplo, você comprou lá o seu carro, independente da marca, enfim, 0 km, e aí Uhum, você rodou com ele 5 anos. O carro, eu até falo isso muito no treinamento, o carro ele vai estragando, se a gente pode dizer assim, né? Ele vai sujando aos poucos. Então, dificilmente, a não ser uma quebra de peça, onde o carro começa a ter problemas imediato, né? Mas problemas por sujeira, ele vai acontecendo aos poucos. uhum, Então, principalmente nessa questão da válvula de admissão, na câmara de combustão, vai sujando aos poucos, e aí o carro vai perdendo um pouco de potência. Aos poucos ele vai diminuindo, vai aumentando um pouquinho o consumo, ele vai saindo um pouco do que é o normal dele, só que a pessoa acaba não percebendo, porque isso acontece de forma gradativa. tá. Quando você faz a limpeza, por exemplo, com o Tunap 133, ou quem quiser conhecer o 137 também, você faz essa limpeza,
o movimento contrário é de uma vez. Então você limpa. O cliente sai com o carro e fala, nossa, meu carro mudou, meu carro está mais forte. Não. Ele só voltou a ser o que era. Só que como o processo de sujeira aconteceu gradativo, você acaba não percebendo essa sujeira, essa falha de funcionamento. Tá. Mas a limpeza é repentina. Então o cliente fica com aquela sensação de que, nossa, meu carro é outro. Que Na legal. verdade é o mesmo. É legal que a Tunap provoca essa sensação no cliente final. Oh, tava assim, agora está diferente, né? Essa sensação é importante, né? Isso é muito, muito legal. Muito E legal. aí, quem quiser conhecer mais o Tunap 133, né? Você que está aí assistindo, quer conhecer mais sobre o Tunap 133? Aconselhe o nosso site, entra nas redes sociais, entra no canal do YouTube e acompanhe o nosso podcast a partir de agora, que provavelmente falaremos mais sobre todos os produtos da Tunap. Mas aí não falando só do Alex, o queridinho do Cello, Ah, você sabe que eu sou homem do caos, né? do Caos. Que de produto eu não entendo nada, mas de É. caos eu gosto é de um caos. Então, o meu produto, cara, eu não vou conseguir falar de produto como você fala. Você tem o dom de falar do produto de maneira técnica, mas tem um produto que eu guardo ele com muito carinho, cara. Eu gosto demais desse produto. Eu não vou nem falar o nome dele, eu só vou te mostrar. Ah, É o 955. 955. É o 955. Conta a história, vai. Você conta a história melhor que eu. Não, acho que é bom você contar. Mas o Tunap 955, só para em poucas palavras, é o nosso produto para tratamento do sistema de óleo. É um produto que vai junto com o óleo do motor novo, pensando ali na proteção das partes metálicas, né? Tem propriedades únicas, né? Um produto que no mercado brasileiro tem as suas propriedades únicas e tem o melhor resultado a médio prazo. Tá? Então, é um produto que vale a pena conhecer. Uhum. E esse é um produto que o cliente final, dono do carro, quiser colocar no seu carro, procure uma oficina, procure um concessionário credenciado com os produtos da Tunap, que é um produto que vale a pena. Você sente a diferença. Mas, eu queria que você explicasse o porquê que você gosta do 955. Acontece que estávamos, Alex e eu, na Tunap, fazendo em 2018, a história tá ficando velha, hein? 2018, fazendo um treinamento da linha Microflex, que é a linha toda para combustível e motor, né, da Tunap. E aí o que acontece? Estávamos lá porque eu precisava fazer a tradução do treinamento para o Alex, porque o Alex não falava muito inglês naquela época. O inglês dele está bem melhor hoje, mas naquela época era um pouco mais precário, né? E durante o treinamento foi se apresentado o 955. Né, comentando de que ele reduz o atrito das partes do motor, né? Como o óleo faz isso, mas ele entra nas reentrâncias, nas mínimas reentrâncias ali das partes do motor, Microdeformidades. as microdeformidades, é o termo técnico, que beleza, que bom ter você aqui. Aí o que acontece? Ele entra lá porque ele tem nitrato de boro, que ele ajuda a diminuir esse desgaste e assim vai preservando o motor, como você explicou agora há pouco. E aí a gente tinha que falar sobre esse produto, né? Porque era como um workshop. Eles explicavam primeiro e depois nós faríamos uma apresentação meio de vendas, meio técnica, para a gente poder explicar o produto. E aí vocês escolheram que eu falasse. Você não ia falar, afinal de contas, né? E eu ia ter que fazer a apresentação. Aí eu pedi para todo mundo levantar e que todo mundo esfregasse a mão desse jeito e que o calor que se provoca quando você esquenta a mão assim é atrito, né? Então foi o jeito natural de você explicar o que é o atrito, né? E que todas essas reentrâncias que a gente tem na mão, todas essas linhas aqui, elas que provocam esse calor. Né? O nitrato de boro ele entraria nessas reentrâncias para tentar reduzir. É o que acontece quando a gente tem sabão, óleo na mão, que você diminui isso, né? Aí você diminui esse calor. Então essa história é muito legal, porque os alemães se divertiram com essa história. É difícil tirar um sorriso como foi naquele momento dos alemães. Né? Foi legal, foi divertido, porque é meio didático, né? Meio lúdico de bater palma não, de esfregar a mão, né? E de fazer o pessoal fazer junto, né? Até o Thorsten, que ele é o alemãozão lá, eu estive lá agora em julho, e ele falou, eu me lembro ainda do seu exemplo de esfregar a mão. Tivemos países usando isso. Exato, né? Exato. Vídeos que foram para o YouTube, né? Onde a pessoa lá, o responsável pelos treinamentos naquele país, usou aí
o modelinho, né? Mas foi muito legal. Por isso que eu guardo com carinho o 955. Ah, que legal, diferente bom do... exemplo. Não deu muita experiência técnica com ele, não, mas foi legal. Foi muito certo. legal. Mas eu aprendi bastante sobre o produto naquele treinamento. E espero agora Bastante que mesmo. o pessoal que esteja nos assistindo aprenda também. É, Né? exatamente. A ideia do podcast aqui Exatamente. é que vocês conheçam um pouco da nossa empresa, né? Um pouco da Tunap e também conheçam um pouco dos nossos produtos. Né? Exatamente. Por isso a ideia aí da gente começar a ter convidados para que cada um possa dar o seu relato, né? Sobre o que é a Tunap para ele. E conte seu queridinho da Tunap também, né? Conte Por o que seu não? queridinho. Vamos Conte tomar seu isso queridinho. como medida. É isso aí. Alex, brigadão, mas eu acho que por hoje é só, né? Ah, chega, né? Chega, né? Tá bom. É. Episódio 00 concluído. Feito, missão cumprida. Mission accomplished. Tá certo. Pessoal, muito obrigado. Semana que vem tem mais. Não, semana que vem não. 15 dias, né? 15 dias. 15 dias. Então daqui 15 dias teremos aqui conosco Ricardo Cruz, nosso gerente nacional de vendas, um grande cara, um monte de história para contar. Vou tentar fazer ele chorar, não sei se eu consigo. Vou tentar. O bicho é jogo duro, mas vamos lá. Pessoal, muito obrigado, né? Siga-nos nas mídias sociais, dê um joinha para nós aí, né? A gente vai gostar muito e siga o nosso canal, vai ser muito legal. Muito legal. É isso aí. Você que tem interesse em conhecer sobre a Tunap ou quer Tunap aí no seu concessionário ou na sua oficina, entra no nosso site, lá a gente vai ter os contatos para todas as regiões do Brasil. Qualquer parte do Brasil que queira Tunap, entre em contato com a gente através do site, que vai alguém até você para que você conheça. Pessoal, Tá bom? até mais. Abraço.